Se não me foge a memória, um pastor do século XVIII, ele disse uma vez, e isso foi escrito e tornou-se memorável, quando ele usou a expressão dizendo que um pastor, em uma mão ele tem que ter a Bíblia Sagrada, e na outra mão ele tem que ter o jornal. Então, quando ele disse tal coisa, ele disse que o pastor é aquele que tem que estar alerta, é aquele que tem que estar sempre na vigilância, protegendo a igreja, protegendo as ovelhas, estando de antenas em pé, para que ele possa compreender o que acontece no mundo, identificar os ardis de Satanás e assim preparar a igreja. A ideia por trás da frase deste pastor é justamente essa. Partindo desse pressuposto, mediante a tudo que temos vivido, que temos visto, que temos ouvido em relação aos acontecimentos internacionais, eu fui levado então e compelido a ler novamente o livro de Juízes. E quando leio o livro de Juízes, eu poderia defini-lo em uma única palavra. E a palavra que encontro para definir o livro de Juízes é guerra. Eu não consigo encontrar uma outra expressão. De capa a capa do livro, do início ao fim do livro de Juízes, nós vamos encontrar guerra. Guerras de Israel, guerras através da nação de Israel, guerras contra a nação de Israel. Entretanto, este mesmo livro que é pautado, estruturado, embasado em guerras, este mesmo livro também mostra que ele é um livro de consolidação. Pois quando lemos o livro de Juízes, Israel está se consolidando como nação, está sendo formada, é uma nação recente ou está para ser nação de fato e de direito. Então ele está se consolidando, arrumando as coisas para ser reconhecida como nação. Entretanto, ainda este livro, ele também pode ser transliterado, conhecido como o livro da transição, porque ele está no meio, pois transição é justamente aquilo que liga dois pontos importantes. E quando olhamos para a história do povo de Israel, nós vamos ver que o que antecede de fato histórico importante na história de Israel é ele saindo do Egito, andando no deserto para chegar na terra prometida. Tais fatos históricos aconteceram antes do livro de Juízes. E o que acontece logo depois do livro de Juízes, que poderíamos dizer que encerra a era dos juízes, é justamente quando se propõe a ideia e se ordena um rei sobre Israel. Então ele sai do Egito, fato histórico. E o outro fato histórico importante, a monarquia. O que é que tem no meio, na transição? O livro dos juízes. Foram cerca de 12 juízes que julgaram Israel de tempos em tempos e também livraram Israel em períodos de guerra. 12 juízes dentro do livro de Juízes e 2 juízes que nós vamos encontrar fora do livro de Juízes, que seriam o sacerdote Eli e o profeta Samuel, que revelam a ação desses 2 homens justamente no livro de Samuel. Porém, olhando ainda para o livro de Juízes, quando nós comparamos ele com o livro que o antecede, que seria Josué, nós vamos ver que o livro de Juízes ele é o oposto do livro de Josué. O livro de Josué poderia ser descrito como o livro da vitória. O livro de Josué poderia ser descrito como o livro da conquista. O livro de Josué poderia ser descrito como o livro do cumprimento da promessa de Deus. Já o livro de Juízes, sendo o oposto, ele poderia ser caracterizado então como sendo o livro da derrota de Israel e o livro do declínio em fé de Israel. Mesmo conhecendo tais fatos e tais características, eu ainda percebo personagens que tiveram feitos mirabolantes, heróicos, feitos que causam espanto, como
por exemplo, no capítulo de número 3, verso de número 21, você vai encontrar um juiz chamado Eude. E Eude fincou um punhal no tórax do rei inimigo de Israel, e a força foi tão grande, a velocidade, o ímpeto foi tão grande, que quando ele empunha este punhal no tórax daquele inimigo, daquele rei inimigo, aquele punhal crava de uma tal forma ao ponto de entrar o cabo do punhal. Quando Eude tenta tirar, não sai, porque ficou preso entre os ossos, nervos e músculos. Tamanha força daquele homem na hora de empunhar aquele punhal. No próximo capítulo, no capítulo de número 4 de Juízes, nós vamos encontrar uma mulher, a mulher de Heber, Jael. Já Sísera invade Israel. Israel está vencendo a batalha, e Sísera entra na tenda de Jael, e ela então o engana, e ele dorme naquela tenda. E quando ele está dormindo, ela pega uma estaca e fica na cabeça daquele homem chamado Sísera, que o prega no chão como se fosse um prego na madeira. Espantoso a força daquela mulher. Vemos ainda Gideão. Quem não conhece a história de Gideão, que com apenas 300 homens de 32 mil, ficou com 300 homens e venceu uma miríade de exército inimigo. Feitos mirabolantes, feitos milagrosos, feitos que causam espanto quando lemos o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro de histórias militares. Ele é uma narrativa descritiva que vai descrever o período militar e romântico na história de Israel. Ele também é um livro de espionagem. É um livro que fala de aventuras intrépidas e um livro de intrigas políticas. Se fôssemos então analisar ainda mais profundamente este livro, poderíamos dizer que os homens, os personagens deste livro, eles tanto servem como modelo, bem como advertência. Por modelo, entendemos que aquele camarada que o livro de Juízes apresenta é a categoria de homens que tiveram posturas, condutas, fé, que serve de modelo para eu imitar. Agora existe uma outra categoria de homens, juízes, que o livro de Juízes vai descrever, que esses homens já não servem como modelo, mas como um alerta, como uma advertência. Tudo o que ele fez, ou parte do que ele fez, ou parte de como ele se comportou, a maneira como ele falou, já não serve para mim. Serve de exemplo contrário. Eu já não vou praticar essas coisas que este homem ele acabou de fazer. Se nós olharmos pela ótica divina, o livro de Juízes talvez seria um livro onde Deus queria concretizar de modo completo a vitória de Israel. Porém, o livro nos mostra que Israel, ele toma passos, posturas, que os levam ao declínio da fé e a guerras constantes. Interessante nós falarmos sobre guerras, é que é justamente o contexto da nossa atualidade que estamos vendo. Um contexto de guerra. E claro que a mídia, quando vai falar sobre guerra, ela vai descrever uma guerra internacional, ela descreve guerras internacionais de cunho de países que são países influentes no mundo. Mas se nós pegarmos os conflitos internacionais do mundo, nós temos cerca de 19 países que estão em guerra. Não é apenas Rússia e Ucrânia, não é apenas Israel com um pedaço de terra chamado faixa de Gaza. Nós temos 19 países em guerras, e quando nós falamos sobre guerras, nós vamos ver que não há justificativas para a guerra. Entretanto, quando alguém discursa sobre ela, principalmente aquele que está envolvido nela, ele vai então tentar justificar a guerra com uma justificativa
que seja justa, um elemento justo. Então, quando você olha aquilo que ele falou, parece ser viável, parece ser justo, parece ser fidedigno. Mas tudo aquilo que tenta justificar uma guerra, nada mais é do que uma máscara, tentando tapar a realidade da guerra. E qual é a realidade da guerra, senão a demonstração da desumanização? Essa é a realidade da guerra. É o pior de nós. É quando o ser humano se desumaniza. É quando o ser humano se bestializa. A guerra é a barbárie. A guerra é a bestialização do ser humano. Logo, quando nós tentamos justificar, nada mais é do que uma máscara para tentar tapar a realidade que é a desumanização. A grande pergunta: de onde vêm as guerras? Essa é a grande pergunta. Tiago, aquele que é chamado de meio-irmão de Jesus, escrevendo a carta aos Tiagos, no capítulo 4, a carta que recebe o título dele, o nome dele, no capítulo 4, no verso 1, Tiago talvez nos dá uma ideia, ou uma suposta resposta, ou quem sabe a própria resposta, quando ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Vamos destacar aqui duas palavras: membros e deleites. Pois quando nós olhamos para deleites, nós podemos encontrar vários motivos para eu me deleitar, ou vários motivos que venham satisfazer o meu deleite. E quando nós usamos a palavra membro, poderíamos substituí-la por áreas de atuação que promovem guerra. Então, uma área de atuação que promove guerra: política. A política é o membro de um todo, que pode ser uma nação, é uma parte do todo. A política é uma área de atuação, como membro é uma área de atuação do corpo, e ela pode promover guerra, sim. Outra área de atuação: recursos. A escassez do recurso pode me levar à guerra, bem como a abundância do recurso que eu tenho pode me levar à guerra para proteger o que tenho, para que não falte o que tenho. Pode me levar. E se falássemos de outra área, um pouco mais mística, a área que nós conhecemos como religião, é outra área de atuação que promove guerra. Mata-se em nome de Deus, o que é contrário àquilo que Jesus disse em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Entretanto, ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. É contrário à guerra. A guerra destrói, a guerra é sinônimo de morte, não há vencedor na guerra. Jesus não. Jesus, ele veio para que tenhamos vida. Agora, a pergunta que surge é: quais são os passos tomados por Israel que fez com que a fé deles viesse a declinar, viesse a cair? O primeiro grande passo que encontro ao ler o livro de Juízes, que faz a fé de Israel declinar, que se porventura você e eu não tomarmos cuidado, podemos andar na mesma trilha onde a fé de fato veio a declinar, é justamente o conformismo. O conformismo pode declinar a fé. Na história bíblica de Israel, e aqui eu repito essa expressão, na história bíblica de Israel, Deus dá uma ordem clara para Israel: a terra é de vocês, eu vos dei por herança, vocês têm que expulsar.
esses povos daí, ordem clara, ordem direta, história bíblica, narrativa, descrição de Deus para Israel. Só que Israel se conforma com os povos que habitavam na terra que Deus havia dado para eles. E isso é tão verdade que em Juízes, capítulo de número 1, verso de número 27, nós vamos encontrar essa descrição, e eu faço questão de que tu leia. Manassés, é assim que descreve Juízes. Primeiro, Juízes capítulo 1, 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-ser, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra que eles. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, ou seja, vamos deixar eles aqui, eles estão rendendo dinheiro, porém, não os expulsou de todo, tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus foram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Efé, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que o habitavam na terra. Porém, eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat. Não cumpriram, se conformaram. Aí tu olha para mim assim, quarta-feira, véspera de feriado, tu olha para mim assim, fala: pastor, eu não vim aqui para ouvir isso, eu vim aqui para ouvir outra coisa. O que isso aí tem a ver comigo? O quê? O que tem a ver Israel não obedecer à voz de Deus, se conformar com os povos da mesma terra, com o declínio da minha fé, ou com o suposto declínio da minha fé? O que isso tem a ver comigo? E eu acredito que o mesmo erro de Israel em se conformar com determinadas coisas que nos levou ao declínio pode ser também o meu erro, que pode me levar ao declínio da fé. Que conformismo? Se conformar com o quê? Se conformar, por exemplo, com tudo aquilo que Deus, Ele não aceita e Ele tem por repúdio. E o que é que Deus tem por repúdio? A Bíblia é bem clara em Salomão, em Provérbios, escrevendo em Salomão, quando a Bíblia demonstra, Deus demonstra que Ele repudia a soberba, que Ele repudia a arrogância, que Ele não tolera fofocas, mexericos, Ele não aceita irmão falar de outro irmão, Ele não aceita uma língua mentirosa. Só que essas coisas se tornam normais e eu encontro e entendo que isso é natural em nosso meio. Isso é se conformar com aquilo que Deus repudia. E aí então eu vou conversar com você e falar: ah, pastor, é verdade. Até que o senhor tem razão, pastor. Eu vou ser bem sincero com o senhor, pastor. Eu vou confessar aqui, vou confessar para o senhor: ó, eu tenho um defeito, eu tenho um problema. Ah, tá bom, pastor, eu vou confessar, eu tenho 2 problemas. Tenho só dois. Eu tenho um problema de não perdoar, eu tenho um problema de não ser generoso, eu tenho um problema de ser vingativo, eu tenho um problema, sim, de não conseguir ofertar, eu seguro as coisas para mim, eu sou egoísta, eu tenho um problema, pastor, às vezes eu de fato falo mal de um irmão, mas tem irmão também que pede, né, pastor? Mas pensa bem, pastor, comigo, quem é que não tem problema, pastor? Quem é que não tem
nós vamos nos conformando. Aquilo que Deus repudia, que nada tem a ver com um cristão, nós permitimos fazer parte de nós. E nós carregamos isso conosco. Entretanto, nos esqueçamos daquela advertência que Paulinho, meu amigo, dá. Em Romanos capítulo de número 12, verso de número 2, como Paulinho diz assim: não vos conformeis com este mundo. É simples. Eu não posso tolerar e não posso ficar bem em um ambiente onde alguém está falando mal de outro. Eu não posso. Não condiz. Não faz parte. Pior, eu não posso falar mal daquele outro. Eu não posso julgar o outro. Não condiz. Não é coisa de cristão. Isso não é normal. Isso é degradação. Isso é afastamento do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. E quando eu me conformo com tais coisas e elas impregnam em mim, eu começo a declinar em fé. E quando declina em fé, é onde acontece o segundo passo que foi provocado ali pelo conformismo. É onde acontece o segundo passo para que eu de fato continue nessa ladeira declinando em fé, que é justamente a desobediência descrita em Juízes capítulo de número 2 e verso de número 1. Juízes 2, 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordos com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isso. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Segundo passo para o declínio da fé, a desobediência. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a desobediência configura-se traição. A desobediência configura-se uma quebra de aliança. Então, todas as vezes que eu desobedeço a Deus, me conformando com coisas que Ele repudia, principalmente no que diz respeito ao amor, e todas as coisas que estão relacionadas ao amor, quando eu desobedeço isso, eu estou quebrando a aliança. Eu estou traindo Deus. Eu estou declinando em fé. Todas as vezes que eu me conformo, eu sou tentado a desobedecer. E quando eu cedo à tentação e sou desobediente, pratico a desobediência, aí eu passo a acreditar em uma pseudo-crença de que o meu culto está sendo aceito, e de que tudo o que eu estou fazendo para Deus está sendo legal, Deus está recebendo, e que entre Deus e eu está tudo certo. Quando na verdade, aquele que continua em desobediência, praticando o que Deus repudia, se conformando com as coisas que Deus não tolera, esse não está cultuando a Deus, está cultuando outra coisa. Não é Deus, é outra coisa. E isso aconteceu com Israel. Juízes capítulo 2, verso de número 11
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, servir aos Baals, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, outra coisa. Desculpa, irmãos, Deus não vai tolerar a falta de amor. Não condiz, não combina. E dentro do amor, quando falamos sobre o amor, poderíamos falar do amor como se ele fosse um leque, onde a haste principal é o amor, só que você abre o leque, e aí cada haste individual é uma ramificação do amor. E dentre essas ramificações do amor existe aquilo que conhecemos como simples respeito. Se tu não consegue respeitar a outra pessoa, já é falta de amor. Já é falta de amor. Não respeitar o outro é desprezar o outro como extensão de si. É não enxergar o outro como extensão de você. A pessoa que está ao teu lado é uma extensão de você. Não respeitando o outro é não respeitar assim, não amar o outro é não amar assim. E Deus não aceita esse tipo de culto. É outra coisa que você está fazendo, é para outro alguém. É por isso que Jesus ele vem e diz: se tu tem um negócio com o teu irmão, primeiro, antes de vir oferecer o teu sacrifício, o teu tributo, deixa a oferta lá, vai lá primeiro, se reconcilia com ele, depois tu volta para oferecer o teu culto. Restabelece a paz, o amor, a comunhão, e depois tu vem oferecer o culto. Ou é melhor nem abrir a boca para cantar, porque quando fazemos a um destes, disse Jesus, estamos fazendo para Ele, e deixando de fazer para um destes, também estamos deixando de fazer para Ele. Por isso eu tenho que orar sim por Israel, mas eu também tenho que orar pelos palestinos. Eu não posso nunca desejar a morte de outro ser humano. Agora surge a pergunta: como que a fé ela pode retornar depois do declínio, depois que ela caiu? E é isso que o livro de Juízes também vai nos mostrar. Existe uma expressão que é repetida de capa a capa no livro de Juízes: e Israel clamou ao Senhor, e Israel se arrependeu, e Israel clamou ao Senhor, e Israel orou ao Senhor. Só existe uma maneira de nós voltarmos em fé, de nós voltarmos a ter a fé genuína, é através do arrependimento. E o que é o arrependimento senão o elo de ligação? O que é o arrependimento senão o recomeço? O que é o arrependimento senão o reconhecimento do que sou, do que estou fazendo e de quem pode me salvar? Isso é arrependimento. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo? Como eu vim parar aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? O que deu em mim? Onde foi que eu me perdi? Quando eu me arrependo, eu reconheço quem sou, reconheço o que estou fazendo e reconheço quem é que pode me salvar e dar o perdão. Então, o que é o arrependimento? Se não o retrocesso, a mudança de rota. Você começar a trilhar o caminho certo, caminho exato. Não tem outra alternativa para a fé retornar, para a fé se restabelecer. Arrependa-se. Jesus hoje, nessa noite, está nos convidando ao arrependimento. Porque boas obras não salvam ninguém.
A Bíblia deixa bem claro que as nossas boas obras para Deus é como trapo de imundícia. Deus é bem animador de vez em quando. A Bíblia deixa bem claro que as nossas boas obras é como trapo de imundícia. Boas obras é obrigação, independente do credo, da religião, da fé, é obrigação. Todos nós temos que praticar. O que salva é o sangue de Jesus. O que liberta é Jesus. O que cura é Jesus. O que purifica é o sangue de Jesus. Quem regenera é o Espírito Santo. Quem convence da condenação do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não são boas obras não garantem galardão. Nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos. Nós seremos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus está nos convidando ao arrependimento nessa noite. Arrependa-se, para que a tua fé ela possa se solidificar, ela possa ficar genuína, e o nosso louvor, a nossa oração possa subir como um cheiro suave nas narinas do trono da graça, nas narinas de Deus, nas narinas do Pai. Que o nosso sacrifício como culto racional possa chegar como perfume nas narinas do Pai. Mas para isso é necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento. Israel está em guerra e talvez você já ouviu muita coisa. Quando vocês veem Jerusalém sitiada e tantas outras coisas, muitos falando acerca de profecias, irmãos, nós não devemos ser negligentes, mas se existe uma cidade que já foi sitiada, cercada, que talvez esses versículos bíblicos já se cumpriram, várias vezes é Jerusalém. Jerusalém já foi cercada e sitiada várias e várias vezes. Na história da humanidade, talvez é a cidade mais disputada, porque é uma região geográfica estratégica, politicamente falando. E nós sabemos um contexto espiritual que existe também. Então os sinais acontecem. Só não quero deixar bem claro para você uma coisa, igreja. Quando Cristo é assunto ao céu, João, o apóstolo, escreve na primeira carta, que agora é a última hora. Então deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo o fim. Desde quando Cristo foi assunto, porque estamos vivendo a última hora. Desde o momento que Cristo foi assunto, já é o fim, é a contagem regressiva. Você e eu não temos que nos preocupar se Jerusalém está sendo sitiada hoje, se vai ser amanhã, porque sempre foi. O que você e eu temos que ter como certeza: um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar, isso é certeza. E possa ser que essa guerra acabe e não seja aquele momento, porque Jerusalém sempre foi disputada. Ela liga a Europa, Ásia e África. Sempre foi disputada. O que você tem que ter na sua cabeça é justamente a expressão que Deus fala para Moisés. Quando o anjo da morte bater, você escutar choro, lamentações, vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar com o cajado na mão, a Bíblia, a palavra de Deus, cajado. Vocês têm que estar preparados, cajado. Não importa se Jerusalém está sendo sitiada hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, não importa. Vocês têm que estar com o cajado, têm que estar preparados. Vocês têm que estar com a sandália no pé, porque não vai dar tempo de vocês ficarem procurando roupa para sair. Então vocês têm que estar com a sandália no pé. Aí vem Paulinho dizendo que é calçado os pés do Evangelho da Paz. E vocês têm que estar com os lombos cingidos. Crente tem que viver em constante vigilância. Jesus irá voltar. Ponto. Ponto. Eu não tenho que ficar dormindo. Eu não tenho que ficar esperando sinais acontecerem para eu me acordar. Desperta, disse Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Foi o que Paulo disse. Nós temos que guardar a
A autenticidade, a verdade, essa é a verdadeira santificação. Se eu chegar a Deus e se arrepender dos maus caminhos, para que a tua fé esteja em dia, pois se existe um requisito para se alcançar a graça de Deus, que é a salvação, é o que Paulo escreve em Efésios capítulo número 2. A salvação ela é alcançada pela graça mediante a fé. Mas se a fé está no declínio, porque nos conformamos com este mundo, como alcançar e como estar preparado quando Ele voltar? Jesus está voltando-se, desde o momento que Ele foi assunto. Desde o momento que Ele foi assunto. Filhinhos, é já a última hora. Mas é porque, pastor da escatologia, vai ter o anticristo. Mas em João diz, e já tem muitos anticristos, desde a época de João lá. Então para com isso, irmão, vigia, se arrependa, a qualquer momento, o leão da tribo de Judá irá rugir. A qualquer momento, a trombeta irá soar. E quando isso acontecer, será que os teus ouvidos estarão travados? A tua fé estará lá embaixo? Ou você estará atento para ouvir a voz do seu pastor? Jesus diz que Ele é o bom pastor, e as ovelhas dele ouvem e reconhecem a voz dele. Quando Ele rugir, estaremos preparados. Jesus ainda demonstra uma preocupação. Quando voltar o Filho do Homem, encontrará amor na terra? E se existe algo que Deus repudia, é a falta de amor. Quando Jesus voltar, encontrará amor na terra. Onde estão aqueles que carregam o nome do Cristo, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que carregam o amor como bandeira? Onde estão? Por isso eu oro para que nos convertamos a cada dia. Eu oro para que vigiemos a cada dia. Eu oro para que nos santifiquemos a cada dia. Eu oro para que entendamos que a nossa fé não pode declinar. Eu oro para nos arrepender, para que a nossa fé cresça, se fortaleça, para estarmos atentos, para que quando Jesus voltar, sermos os primeiros da fila a subir com Ele dos ares. É por isso que eu oro. Que Deus prospere.